Oi, gente, tudo bom? Estamos aqui novamente para falar sobre um assunto que é interessante, a área do direito. Amores, eu não posso deixar de falar logo nesse início do meu agradecimento ao tanto de mensagem que eu estou recebendo, as perguntas que vocês estão enviando. Eu vou fazer sempre o máximo para atendê-los, para tirar as dúvidas. E hoje a gente vai falar, não se esqueça de se inscrever no canal, né, de fazer aquele negócio lá para avisar do sininho, né? E vamos então ao que interessa. Hoje nós vamos falar sobre a obrigação de fazer e a obrigação de não fazer. Observe, primeiro a gente tem que lembrar o que é obrigação, né? E o que é obrigação jurídica, porque várias são as hipóteses de obrigações que existem, mas a gente vai tratar da obrigação jurídica. Bom, a obrigação, né, quando a gente fala de obrigação jurídica, a gente fala de uma relação entre duas ou mais pessoas que tem caráter transitório, né, e que tem um objeto, que é a prestação. A obrigação, a diferença da obrigação jurídica para a obrigação que não é jurídica é justamente porque a obrigação jurídica ela está chancelada pela legislação. E qual é o principal efeito disso? A obrigação que é juridicamente tutelada, ela está sob o manto do poder coercitivo do Estado juiz. Se você não quiser cantar uma música romântica todo dia que você acordar pela manhã, não tem Estado no mundo, Estado juiz, não tem legislação, não tem diploma que vai obrigar você a cantar uma música pela manhã. Agora, se você deixar de pagar a prestação de alimentos ao seu filho, essa é uma obrigação juridicamente tutelada, é óbvio que vai haver uma chancela do Estado juiz obrigando você para que você preste a alimentos, né? A pensão alimentícia. Então veja bem, amores, nós vamos falar da obrigação jurídica, nós vamos falar de uma classificação da obrigação, na verdade duas, a obrigação de fazer e a obrigação de não fazer. Eu quero também começar fazendo uma consideração que eu acho importante. Às vezes as pessoas confundem obrigação jurídica com dever jurídico, com ônus jurídico, com estado de sujeição. Eu não vou tratar com mais especificidade desse assunto, mas eu vou fazer uma abordagem en passant, pelo menos para já ficarem atentos a isso, e quem quiser, e eu aconselho que assim o faça, vá buscar essas diferenças conceituais. Por quê? Eu não posso confundir, amores, obrigação jurídica com dever jurídico. Por que, Cési? Porque se eu trato um instituto como se fosse o outro, obviamente eu estou errando, né? Juridicamente eu vou errar. Qual é a diferença, por exemplo, entre obrigação jurídica e dever jurídico? O dever jurídico é uma imposição, né, da norma, onde não há esse caráter de prestação com cunho pecuniário, não há, por exemplo, o Estado lhe impõe você votar, mas votar não é uma obrigação jurídica, votar é um dever jurídico. Você não tem nessa relação de votar uma relação entre credor e devedor, não existe, não tem um polo ativo e um polo passivo nesse sentido, ou seja, é um dever jurídico, assim como ônus jurídico é uma outra coisa, a estado de sujeição é uma outra coisa. Então são conceitos, a gente pode até fazer isso numa próxima aula, mas são conceitos que parecem, né, muito próximos, mas são diferentes, tá? Então vamos voltar. Primeiro, deixar a sugestão para vocês da pesquisa, traçar um paralelo entre obrigação jurídica, dever jurídico, estado de sujeição e ônus jurídico. E continuando para a aula de hoje, a gente volta para obrigação. E a gente vai tratar a obrigação de fazer e a obrigação de não fazer, tá certo? Primeiro, o que é uma obrigação de fazer? É a obrigação onde interessa ao credor uma atividade do devedor, não é de devedor, é do devedor. Ou seja, eu tenho que fazer alguma coisa. A minha conduta é positiva. Veja só, se eu sou contratada para ministrar aula em uma faculdade, qual é a minha obrigação? A minha obrigação é de fazer alguma coisa. Fazer o quê? Ministrar aula. Então é uma conduta positiva. Eu tenho que fazer alguma coisa. Deixa eu
também chamar a atenção de vocês. Quando eu falo de pagamento, e eu estou falando em obrigação, pagamento é adimplemento de obrigação. Às vezes as pessoas falam, né? Pagamento e liga a dinheiro. Existe, de fato, a obrigação que está ligada ao dinheiro, pecúnia numerata, mas a gente não está falando disso. A gente está falando o seguinte, a obrigação tem um adimplemento. Adimplemento é pagamento, não é? E esse pagamento é o quê? É a realização da obrigação. Se eu estou diante de uma obrigação de fazer, o adimplemento da obrigação de fazer é uma ação, não é uma omissão, é uma ação, né? É uma atividade positiva que é imposta a um devedor por conta de um credor. Então a pessoa é contratada a ministrar uma aula, a pessoa é contratada a fazer um show, a pessoa é contratada para fazer uma faxina. Então isso é obrigação de fazer, tá certo? Veja bem, a obrigação de fazer, ela pode ser fungível e pode ser infungível. Vamos deixar logo claro o que é isso para entender as consequências disso. A obrigação fungível é a obrigação infungível. Eu não coloquei intuito persona, não coloquei aqui, mas vou dizer para vocês. A obrigação fungível, a fungibilidade dentro de uma obrigação de fazer, é quando outra pessoa, se não o devedor inicialmente contratado, pode realizar uma obrigação. Vou dar um exemplo. Eu contratei numa agência, numa empresa, um violinista. Eu contratei qualquer violinista daquela agência. A agência tem que mandar um violinista. Ela pode mandar qualquer violinista. Mas na hora que eu contrato o violinista, vamos dar um exemplo, o violinista João, a agência não pode me mandar outro senão João. Aí deixa de ser uma obrigação fungível para ser infungível, conhecido como intuito persona ou obrigação personalíssima. Só aquela pessoa pode adimplir a obrigação. Ficou claro? Numa obrigação fungível, você pode substituir o devedor por uma outra pessoa. O próprio código nos defere isso. Em não fazendo, substituir por outro, ficando a cargo do devedor principal. E isso só é possível na obrigação fungível. Na obrigação intuito persona, isso não é possível. Tá certo? Importante a gente colocar isso. Agora, o inadimplemento, o que é o inadimplemento? A ausência de adimplemento, a ausência de pagamento, ok? O inadimplemento de uma obrigação de fazer, ela pode acontecer sem culpa do devedor ou de uma forma culposa ao devedor, quando ele de fato diz que não vai querer fazer, ele se abstém de fazer. Mas vamos falar logo quando ela se resolve sem culpa do devedor. Vamos imaginar que uma pessoa me contratou para alimentar um cachorrinho enquanto ela viaja, tá? E eu tenho ido constantemente, estou prestando a minha obrigação. Estou indo constantemente alimentar o cachorrinho. Ocorre que, sei lá, choveu, o cachorrinho não era minha obrigação, só era minha obrigação ir lá alimentar o cachorrinho. Deixaram o cachorrinho lá no jardim, veio um raio, caiu em cima do cachorrinho, exemplo trágico, né? Mas assim, vai entender. Aí caiu em cima do cachorrinho e o cachorrinho morreu. Quando eu cheguei no outro dia para alimentar o cachorrinho estava morto, não tinha como alimentar um cachorrinho morto. O que é que acontece nesse caso? Vai existir o inadimplemento da obrigação? Vai, mas eu não tenho culpa nenhuma, eu não concorri para a morte do cachorrinho. Então, o inadimplemento da obrigação de fazer, neste caso, sem culpa do devedor, que seria eu que alimentaria o cachorrinho, não pode ser imputada a mim as consequências desse inadimplemento. Diferente de quando há o inadimplemento culposo. Ou seja, quando a pessoa diz assim, não vou alimentar, por exemplo, se eu não for alimentar o cachorrinho, porque eu não quis, não fui porque eu não quis, o cachorrinho inclusive morreu, e observe, o cachorrinho era um cachorrinho que já tinha uma data marcada para uma exposição, porque um cachorrinho que tinha um pedigree muito fino, características muito finas, o que é que pode acontecer nesse caso? Eu vou responder pelo inadimplemento contratado, por exemplo, no contrato pode estar escrito que a falta de execução do meu pagamento me imporia uma sanção, uma multa, e
Além disso, eu posso responder também porque o cachorrinho não vai para a exposição, né? Eu posso até, inclusive, gente, quando a gente trabalha esse inadimplemento, nessa hipótese que eu dei, nesse relato fático, imagine que o cachorrinho poderia, inclusive, ia competir. E ele poderia ganhar até um prêmio. Então, o que é que acontece? A gente não sabe se ele ganharia, mas ele poderia ganhar. A gente cai aí em que instituto? Na possibilidade do lucro cessante. Não, desculpem, da perda de uma chance. Por que perda de uma chance? Não é certo que o cachorrinho ganharia o concurso, mas existia a possibilidade. Então veja bem, porque eu não quis alimentar o cachorrinho, eu preciso pagar o preço do cachorrinho, ele tem um valor. Eu vou, inclusive, nesse relato fático, ser responsável porque o cachorrinho podia ter ganho aquele concurso, ou seja, no inadimplemento culposo, será imposto ao devedor inadimplente as consequências da falta de pagamento, o que não acontece quando ele não tem culpa. O inadimplemento, onde não é culposo, não pode ser imputada a responsabilidade ao devedor. Observe, do inadimplemento sem culpa, resolve a obrigação. Gente, outra coisa, resolver, muitas vezes vocês me perguntam isso em sala, resolver a obrigação não é porque vai ter um problema, não, tá? Não é resolver porque vem de um litígio, não, de uma judicialização, não. Resolver a obrigação, quando a gente coloca aqui, é o quê? Extinguir a obrigação. Então, extingue a obrigação e não é imputada nada ao devedor se ele não concorreu para isso, e extingue a obrigação, mas é imputado perdas e danos ao devedor se ele concorreu para esse inadimplemento, ok? Então, veja bem, do inadimplemento com culpa do devedor, perdas e danos, foi o que eu acabei de explicar. Agora, pode existir também o inadimplemento e quando não for mais útil ao credor. Como assim? A gente sabe que o pagamento ele está ligado às condições objetivas do pagamento. O que é que a gente aprende disso? O tempo, o lugar e a forma. Então, observe. A gente vai encontrar casos processuais relatados em processos que acontece o seguinte: há o inadimplemento naquela hora, né? Porque tinha uma hora para adimplir, não foi possível adimplir naquela hora e o devedor sugere ao credor adimplir em outro momento. Não, isso não é absolutamente acatado. Porque às vezes, inclusive, por impossibilidade do adimplemento, está justamente na hora. Você quer ver um exemplo? Vamos imaginar que eu vou casar, dia 4 de setembro, e contrato uma pessoa para trocar o violino enquanto eu entro na igreja. É 4 de setembro, naquela igreja, né, naquele ano, naquela hora, tempo, lugar, forma, vai tocar o violino, a pessoa não aparece. Óbvio que é possível que a pessoa toque um violino, óbvio que é, mas já não me interessa mais, porque eu queria que ela tocasse no meu casamento. Então, nesses exemplos, que são aparentemente exemplos simples, eles servirão de diapasão para vocês na hora que vocês forem perceber uma coisa mais complexa. Ou seja, é possível adimplemento? É possível adimplemento, mas não tem mais interesse o credor nesse adimplemento, tá bom? Então, por falta de interesse do credor, também pode acontecer que essa obrigação inadimplida reverbere para perdas e danos, mesmo sendo possível adimplemento, porque não foi assim contratado, tá? Gente, veja bem, eu vou até fazer uma inversão aqui. Eu vou falar do adendo quanto à possibilidade de purgar a mora. Primeiro, amores, o que é purgar? A gente sabe que em direito, um ato eficaz, o que é eficácia? Eficácia é produzir efeito, não é? A gente já aprende isso quando a gente fala, por exemplo, das obrigações. A gente sabe que um contrato, ele pode estar válido, plenamente válido, mas ainda não ter alcançado a eficácia. Ele ainda não tem como produzir efeito. Dê um exemplo, se eu dou. Posso dizer que se todos os meus inscritos no canal passarem no primeiro concurso que fizer, eu me obrigarei a dar uma coleção do melhor civilista para cada um deles. O contrato está feito. Isso é brincadeira, tá? Mas bem que eu quero que vocês passem mesmo no concurso que vocês fizerem. Mas observe, o contrato, se eu estivesse realmente fazendo ele agora, ele existiria, válido, mas ele não teria eficácia, porque ele estava preso a uma condição. Qual é a condição? Vocês todos passarem no primeiro concurso que fizer. A eficácia é o momento da
produção do efeito. Então, eficácia é produzir efeito. Mas como é que a gente chama em direito tirar o efeito? É um ato de purgação. Então, veja bem, purgar é tirar o efeito. Eficácia é quando se produz o efeito. E por que eu estou falando isso agora em pagamento? Porque é exatamente o que acontece quando há uma obrigação de fazer e você se submete à imputação, por exemplo, de um juros e porque você não adimpliu naquela hora. Então você purga a mora quando você faz o pagamento depois e se submete a uma, vamos dizer assim, a uma multa, a uma imputação, certo? Então você tira o efeito do atraso se você faz depois. Então se o seu pagamento, você tinha que fazer alguma coisa, você não fez na hora que você tinha que fazer, no tempo que você tinha que fazer. Mas se você faz depois, há uma permissão do credor e você se submete a uma multa, por exemplo, contratual, você tira o efeito de atraso, você purgou a mora. O que é mora, meus amores? Mora vem de demora. Como a gente paga no cartão, juros de mora. O que é que significa? Juros oriundo da demora. E quando você paga os juros, você purga a mora. Bom, já que eu falei de fazer na hora certa, fazer com atraso, eu tenho que falar de uma coisa chamada astreites. Olha só, gente. Existe uma cisânia, uma briga doutrinária, mas hoje até já mais pacificada, no que diz respeito à obrigação de fazer de caráter personalíssimo. Muitos juristas, eles falam o seguinte: pela dignidade, pela liberdade individual, para alguns não é coerente você obrigar uma pessoa a fazer alguma coisa, né? Veja só, eu contrato uma pessoa para fazer, sei lá, cirurgia do meu nariz. A pessoa diz: não vou fazer a cirurgia do seu nariz. Para alguns juristas, eles dizem o seguinte: não há como legalmente eu impor àquela pessoa que faça a cirurgia do nariz. Para outros, no entanto, diz o seguinte: é aquela história. Se há uma norma, se há a legislação, se há um contrato, por exemplo, ninguém é obrigado a contratar, mas uma vez contratando, está submetido à realidade contratada. Então, se a pessoa se a pessoa contratou que faria a cirurgia do meu nariz e ela depois diz que não vai fazer, para alguns acham o seguinte: olha, ela não vai fazer, é um direito dela. Para outros, olha, ela tem que fazer. Isso são posições doutrinárias e de juristas que depois também merecem um estudo de vocês, mas eu já estou dizendo que existe. Mas para o cumprimento não quero nem falar cumprimento forçoso, mas as astreintes, que é a multa que se realiza para forçar a obrigação de fazer, as astreintes, ela vem justamente para isso. Então, o juiz, ele vai imputar a astrainte na medida que ele diz o seguinte: seu nome foi negativado, injustamente negativado, e ele fala para quem negativou seu nome que será imputada a esta pessoa uma multa, vamos dizer, de R$100 por dia que o seu nome estiver ainda indevidamente negativado. Então, a astrainte é um instrumento usado, né, para forçar a obrigação, realizar a obrigação de fazer. Na verdade, como muito tem se colocado, a astrainte, ela existe, a intenção não é que ela seja exequível, mas ela está ali muito mais para que a pessoa fique atenta. Olha, se não fizer, será imputada para você a astrainte, tá certo? Então é um ponto também que eu acho interessante a gente tratar, né, tratado de forma processual, no Código Civil, e é importante que a gente fale da astrainte aqui na obrigação de fazer. Outra coisa, viu, gente? Não vamos colocar a astrainte como se fosse uma multa. Às vezes as pessoas falam assim: no contrato eu impus a astrainte. Não, no contrato você não impôs a astrainte. A astrainte é um instrumento do magistrado. Você pode botar no contrato uma multa, mas a astrainte você não pode colocar, tá certo? Amores, até aqui eu falei da obrigação de fazer, tá bom? Agora a gente vai passar a falar de uma obrigação de não fazer. Então, amores, até agora a gente tratou da obrigação de fazer. Mas existe também a obrigação de não fazer. Como assim? Você pode ter uma realidade onde você
imponha à pessoa que ela não pode fazer alguma coisa, inclusive pode isso acontecer num contrato, isso pode acontecer por conta de um cargo que você ocupa, ou seja, a obrigação de não fazer, ela cumpre-se com uma abstenção. Quer ver uma coisa? Qual é o inadimplemento de uma obrigação de fazer? É não fazer alguma coisa. Qual é o inadimplemento de uma obrigação de não fazer? É fazer alguma coisa. Então, assim, a obrigação de não fazer, ela cumpre-se pela abstenção de alguma coisa. Eu não posso fazer alguma coisa. Deixa eu dar um exemplo. Vamos imaginar que eu ocupe um cargo em um banco e eu tenho acesso a informações que são somente deferidas a quem ocupa este cargo. Mesmo que eu seja desligada dessa instituição, né, financeira, eu não posso revelar o que eu tenho lá. Não pode revelar o médico com relação ao que ele sabe do estado de saúde do paciente, né? O padre não pode revelar o que dizem a ele no confessionário. Então, assim, não poder fazer alguma coisa, não pode fazer. Agora, veja bem, a obrigação de não fazer, primeira característica, cumpre-se por uma abstenção. Segunda característica, há continuidade sucessiva no cumprimento da obrigação de não fazer. O que é que acontece? O que é isso? O que é que se chama de continuidade? Quando você tem que fazer alguma coisa, você tem um ato que se registra, que se faz alguma coisa e a obrigação está adimplida. Eu ministro a aula, eu lavo o carro, eu canto uma música, eu estou fazendo alguma coisa. Na obrigação de não fazer, você não pode fazer por todo o tempo. Eu não posso revelar hora nenhuma. Eu não posso fazer alguma coisa e nesse ato de não fazer, existe uma sucessividade. Você não pode revelar pro resto da sua vida. Então é isso que a gente fala da suscetividade na continuidade da obrigação de não fazer. Tá claro? A terceira situação poderá ser limitada ou não no tempo. Você não pode construir um muro aqui nesse terreno por 10 anos. Depois de 10 anos você pode. Veja que há um impedimento de 10 anos. Depois de 10 anos você pode. Então a obrigação de não fazer, ela pode ter um tempo limitado ou um tempo que não seja limitado, tá certo? O inadimplemento sem culpa do devedor. Assim como na obrigação de não fazer, você pode ter o inadimplemento sem culpa do devedor, onde ele seja obrigado a fazer alguma coisa. Nesse exemplo do muro, por exemplo, eu comprei um imóvel, existia lá uma servidão de passagem e eu não podia construir um muro. Mas aí veio o poder público e me obrigou a construir um muro, fazer uma contenção, porque estava vulnerabilizando a rua, porque podia descer terra por causa da chuva, né? Na medida em que eu inadimpli a obrigação de não fazer, mas por um motivo que se respalde, de uma ordem, por exemplo, neste caso que eu dei, que obviamente o interesse da sociedade é maior, o interesse público sobrepõe-se ao interesse privado, eu não posso ter sobre mim a responsabilidade do inadimplemento. Aliás, isso nem pode ser considerado inadimplemento, porque há o que se justifique que eu faça algo que eu era obrigada a não fazer. Ficou claro? Ou seja, eu tenho que fazer alguma coisa por um motivo que justifique, então eu não pode ser imputada a mim a responsabilidade por esse inadimplemento. Amores, a impossibilidade de conversão também é muito típico da obrigação de não fazer. Porque veja só, se você tem a obrigação de fazer alguma coisa e há interesse do credor que você faça e há a possibilidade que você faça, você faz e a obrigação está adimplida. Mas a obrigação de não fazer, ela tem essa característica que é muito específica. Nem sempre você pode, o status quo, voltar. Por quê? Porque já foi feito, não tem como ser desfeito. Esse exemplo que eu dei, por exemplo, já pensou se uma pessoa, a ela imposta que ela não revele um segredo e ela resolve revelar o segredo, como é que vai fazer? Como é que vai voltar? As pessoas não vão esquecer, não tem como fazer as pessoas esquecerem para quem ela revelou.
Então, a obrigação de não fazer também tem essa atipicidade. A obrigação de não fazer nem sempre é possível que se desfaça. Então, ela vai se resolver em perdas e danos, tá bom? Amores, é muito interessante que a gente saiba esses pilares de diferenças de trato jurídico entre a obrigação de não fazer e fazer. E interessante é sempre que a gente tenha, de fato, aprendido qual é a diferença entre a obrigação de fazer e a obrigação de não fazer. Né? Entendendo que as duas são obrigações juridicamente tuteladas, aos quais ficam submetido o devedor na medida que se respalde juridicamente o que a defere, né? Amores, muito obrigada. A aula de obrigação de fazer e de não fazer vai ficar disponível para vocês, como eu disse no início. Muito obrigada por vocês estarem se inscrevendo. Eu continuo recebendo as sugestões de vocês para aulas aqui no YouTube. Meu e-mail vocês sabem, ceciliadutra@uol.com.br. Pode mandar, fiquem à vontade. Um beijo grande, tá? E até a próxima aula.